Agora a gente traz para vocês aqui um caso de sucesso e também de transição de carreira. Ela estava em casa, decidiu ir para o mercado de trabalho, teve muito sucesso e agora que garantiu um grande sucesso, decidiu voltar para ter a vida dela em casa. Um exemplo para você, nossa amiga mulher, que tem o direito de escolher e escrever a sua história. Não pelo que os outros entendem que é sucesso, mas pelo que você decide. E a Tabita Camacho é isso, por isso que ela está aqui com a gente hoje. Tudo bem? Que bom, bem-vinda, Tabita. Que orgulho receber você, viu? Obrigada. Seja bem-vinda. A gente puxou aqui umas histórias, algumas informações sobre você, Tabita, porque realmente a sua ascensão foi quase meteórica. Foi incrível. Quando você decidiu sair de casa e ter a sua carreira, foi algo que foi uma sensação grande. E, gente, olha que interessante. Ela foi considerada uma das melhores e maiores professoras de um sistema, um projeto, na verdade, que é a maior escola, posso trazer aqui, de análise corporal do mundo. E ela teve esse destaque. Uma mulher que era dona de casa, que tinha escolhido ser dona de casa. Sim. E em menos de um ano, gente, cresceu de uma maneira... Olha que interessante, ela faturou mais de R$1 milhão em menos de um ano. E olha que interessante também, esse projeto que ela ajudou a crescer de maneira exponencial, faturou em um ano mais de R$350 milhões. Uau. São números que eu tenho aqui, que eu fiz questão de anotar, porque mais de 100 mil pessoas foram atingidas e alcançadas com esse processo todo que você ajudou a criar, ajudou a implementar. Então, Tabita, o que você deve, tamanho sucesso e conquista? Porque a gente vê essas informações, a gente fica chocado, porque foi muito pouco tempo que você conseguiu. Sim, foi muito pouco tempo mesmo. Eu acredito que eu sempre tive clareza do que eu queria. Então, quando surgiu essa oportunidade para eu estar nesse lugar, eu cheguei e já detectei o ambiente como era, e tem até essa história que eu acho que é bem bacana, que eu cheguei na escola, então aí a gente tem 3 etapas, né? Quando eu estive nessa escola que era de análise corporal, depois eu montei um projeto solo, que foi quando eu tive esse faturamento de maneira individual, e depois eu me integrei a um próximo projeto, né, com alguns sócios, e que a gente teve esse faturamento aí de 350 milhões ao ano. Quando eu cheguei nessa primeira escola de análise corporal, eu identifiquei que o ambiente era muito bom e unia o que eu sempre gostei, que eram negócios e desenvolvimento humano. E aí eu cheguei na primeira semana e já falei para um dos sócios o que eu tinha que fazer para ser sócia, porque eu vi que ia crescer muito. Então eu sempre fui muito audaciosa e muito estratégica. Então, quando eu cheguei, eu falei, bem, isso aqui é um ambiente que eu posso crescer, o que eu preciso fazer? E todas as reuniões que a gente tinha, e surgia um projeto novo, eu falava, pode deixar que eu toco. Então, eu puxava muita coisa para mim, e eu sou uma pessoa que não entrego menos do que 100% daquilo que eu estou fazendo. Então, tudo que eu fiz com excelência e fiz como se aquilo fosse meu de fato. E aí eu fui reconhecida de maneira muito rápida, tanto pelos alunos, quanto pelos sócios, pelos diretores. E aí depois de uns 3 anos, aí eu acabei saindo dessa empresa e tudo, depois de uns 3 anos, esse grupo me chamou para ser sócia e a gente fez essa parceria aí nesse negócio. E alcançou números incríveis, incrível, gente. Uma Maravilhosa. empresa aqui do Brasil, isso que é legal a gente falar, né? Sim, a gente pensa que isso só acontece com empresa lá de fora, não, aqui do Brasil. Tabita, o que você acha assim, que foram os fatores determinantes para você ter esse sucesso tão expressivo assim, que você teve? Como eu disse, eu sou muito estratégica, né? Então eu falei, bem, eu quero chegar. Quando eu contei para uma amiga que é da área que trabalha com transição de carreira, eu falei que eu quero ser sócia. Ela, você é louca? Você acabou de chegar, você não pode chegar e falar assim que você quer, colocar o pé na porta. Que amiga, hein? Eu falei, não, eu posso sim, ué. Pode sim. Aí tá. Aí eu montei um plano, então eu falei com um dos sócios e ele disse, olha, eu não sei não sei a resposta, se é sim, se é não, mas eu gostei da sua ousadia. E aí, então, eu montei um plano, eram 4 sócios, e eu fui falando com esses sócios da minha intenção de ser sócia. E aí, eu fazia com que eles elogiassem o meu trabalho, para que, então, depois eu pudesse fazer um pedido. E eu acredito que a base principal além de eu entender o ambiente, eu sempre entreguei muito antes de fazer qualquer pedido. Então, eu entregava muito valor, eu dava o máximo ali. E outra coisa que eu acho que as pessoas deixam passar. Toda empresa tem a rádio peão. Então, todo mundo sempre está falando alguma coisa. Sim. Eu ouvia as pessoas falavam, elas estão deixando a oportunidade na mesa. E a oportunidade que elas não pegavam, eu pegava para mim, entendeu? Às vezes a pessoa fazia uma reclamação, ou ela via uma coisa que podia melhorar, eu ia lá e melhorava, porque ela estava só reclamando e eu colocava em ação. Então, tudo que eu fazia era de maneira estratégica. E outra,
grande parte do meu tempo eu trabalhava de casa. Quando eu estava na empresa, eu estava ali. Então eu pensava, eu tenho que fazer o mais rápido possível, porque eu tenho que voltar para casa para os meus filhos. Sim. Então eu não posso perder tempo. Nossa, e com filho ainda. Eu não posso. Mãe, eu sei como toma o tempo da gente. Eu não posso perder tempo. Então acho que isso me diferenciou das pessoas, porque às vezes elas ficam realmente passando o tempo. Verdade. Então eu fui estratégica, tive noção do ambiente, usei as informações ao meu favor, aproveitei todas as oportunidades, dei o meu máximo e depois que eu entreguei muito valor, eu fiz os pedidos daquilo que eu queria. E eu nunca recebi não, porque eu tinha entregado muito, né? Muito legal, né, gente? Inclusive você, nossa amiga mulher, a Mari já se identificou aqui com a Tabita. Isso que acontece muito, a gente já passa as redes sociais dela também para você conhecer, mas existe um método que você criou, eu queria que você falasse sobre a Dama, né? Para quem está em casa ainda não conhece, entender que foi esse método também que colocou a Tabita de maneira muito exponencial no mercado, né? Sim. E faz com que mulheres como a Mari, como você em casa também, se identifiquem e evoluem e cresçam. Isso. Eu tive o projeto Academia de Damas e ali tinha um compilado de cursos em que eu ensinava. Então, quando eu estava nas escolas, né, nas redes sociais, as pessoas me procuravam muito e elas tinham uma queixa, eu não sei ser mulher, eu me sinto inferior quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho eu me sinto culpada, eu não sei fazer o meio de campo disso, como que eu faço? E elas percebiam que eu era muito boa na gestão de rotina, muito boa na gestão de estratégias em casa. Eu tenho um sonho, meu marido tem outro, como que eu junto isso? Tem muitos métodos para criar o filho, mas eu sempre me sinto culpada. Então, como eu vou fazer 21 anos de casada semana que vem. Que legal. Então, obrigada. Então, eu já tinha ali pelo menos 17, 18 anos de casada, né? Eu já tinha uma filha adolescente indo para a fase adulta, então eu tinha experiência de tudo. Sim. Então, eu peguei a minha experiência de vida, né, baseado muito em uma visão estratégica e compilei. Então, eu passei alguns meses ouvindo as mulheres no Instagram e elas me dizendo quais eram as principais queixas e a partir disso, eu trouxe a resposta daquilo que elas tinham necessidade e também compilei tudo aquilo que eu sabia ao longo desses 18 anos. E aí se formou a Academia de Damas e foi muito rápido, porque até quando eu falei que ia vender, a pessoa, nossa, você não pode vender uma mentoria nesse ticket para esse público, para a dona de casa, ninguém vai pagar. Eu falei, não, vai sim. Eu lembro que em 23 horas, nesse mercado digital, a gente fala muito assim, fiz 6 em 7. Fiz R$100 mil em 7 dias. Eu falei, não, eu vou, as pessoas vão comprar de mim. Aí eu fiz R$100 mil, R$124 mil em 23 horas. Meu Deus. Porque eu ouvi as pessoas. Sim, é uma necessidade real, né? Que bacana. Foi bem legal. E até hoje as pessoas falam pra mim, volta. Eu falei, eu tô no meu momento casulo. Quem sabe um pouquinho mais pra frente. Isso que eu quero saber. Você no auge, né, com todos os holofotes voltados pra você, você decidiu sair um pouco de cena. Como é que foi essa decisão? Por quê? Como é que você se sentiu? Tá. Eu tive a sorte, né, e fiz boas escolhas de estar em um ambiente muito legal. Então ali a gente tinha tem na empresa, eu que não estou mais lá, mas são meus amigos. O propósito da empresa era homens desafiados, mulheres valorizadas, crianças protegidas. Ai, que legal. Então, as mulheres, tipo assim, a gente tinha vários mentores. Eu sempre era mais poupada do que os homens, porque a gente tinha essa questão de valorização das mulheres. E a coerência sempre foi muito importante para mim, assim como era importante para a empresa, para os meus amigos e naquela época os meus sócios. E eu fui percebendo que a empresa foi crescendo e eu não conseguia mais ficar o tempo que eu ficava em casa, porque antes eu ia para uma live, eu ia para um evento, agora tinha evento o tempo todo, e aí eu comecei a consumir muito do meu tempo. E aí, nesse momento, eu pensei, eu não estou sendo coerente, porque eu estou falando para as mulheres da importância delas estarem com os filhos. Eu estou falando para as mulheres da importância da família. Até aqui, eu consegui conciliar. Daqui, eu não estou conseguindo mais. Então, eu preciso tomar uma decisão. E eu percebi que, muitas vezes, eu ficava por lealdade. Lealdade ao grupo, lealdade aos meus amigos, lealdade aos meus sócios. Mas o que eu, de fato, queria e que a minha família queria era viver aquele momento. Porque a gente tinha atingido um momento na vida que eu poderia ter essa escolha. E aí foi em um evento, meu amigo me disse, me diga como é estar aqui. E eu disse, eu não queria estar aqui. Meu Deus, que sinceridade maravilhosa. Foi um silêncio. E aí a gente só se deu conta do que eu tinha falado no palco, tipo, tinha acho que mais de... Ali tinha 400 pessoas e ao vivo tinha mais 15 mil pessoas. E eu só me dei conta ali depois. Aí a hora que a gente voltou, fomos conversar, e aí, o que você quer? Aí ele falou, não pense em mim, pensa só em você. Aí eu falei, bom, se é pra pensar só em mim, eu quero voltar pra casa.
E a coragem de você viver isso, né? Porque muitas vezes o sistema parece que vai engolindo o que a gente realmente quer. E a gente acaba se submetendo, né? Eu já quero passar para você em casa o Instagram da Tabita, gente, porque realmente ela também por ali vai começar a influenciar você e dividir um pouquinho dessa nova rotina dela, tá bom? Vou colocar na tela, então, é Tabita Camacho. Pode seguir para você conhecer mais um pouquinho, tá bom? Queria que você compartilhasse com a gente como é que tá sendo agora essa sua rotina, dessa loucura toda que você comentou, de sucesso também, que é algo muito bom. Eu acho que foi positivo até você entender e decidir, né? Para essa coisa mais íntima, silenciosa. O que mais está sendo o desafio para você nesse novo ritmo? Até para quem está em casa se identificar e entender com você que pode tomar essa decisão também. Sim. Como eu disse, como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, assim como eu era estratégica na empresa, eu sou estratégica em casa. Quando eu tive a minha primeira filha, eu tinha 20 anos. E quando ela nasceu, eu falei, tá, para a criação dela eu tenho esses objetivos. E eu segui assim. Então, eu sempre tive muita clareza do que eu queria, o tipo de família que eu queria construir. E é claro que eu encontrei muitos desafios ao longo do processo e fui me melhorando. Então, eu sempre estudei muito. Quando eu voltei para casa, eu me vi me cobrando de continuar estudando naquela velocidade. E eu me percebi um pouco ansiosa até eu me dar conta de que, peraí, eu fiz uma escolha, eu não preciso estudar tanto agora, eu quero viver e eu realmente gosto muito de estudar. Então, tipo, não, eu vou voltar a estudar em algum momento, mas nesse momento eu quero curtir, sabe? Arrumar um armário, fazer uma comida, sentar com as crianças, jogar um jogo. Então, esse foi meu ponto de ansiedade. Do resto, eu só curti muito. Hora ou outra me dava uma saudadinha de dar aulas, porque eu gosto muito, eu realmente sou muito boa nisso. E aí, toda vez que eu dou uma aula, eu falo, sou boa nisso, né? Devia fazer E que mais legal disso. que você enxerga isso, né, Tabita? Sim. Se permitir enxergar naquilo que a gente é bom, né? É tão bonito isso. Acho que faz parte dessa sua clareza que você tanto fala que tem e a gente que está aqui conversando entende que você realmente tem. E é uma questão, assim, de... Às vezes pessoas... como você chegou tão rápido? Eu nunca gastei tempo naquilo que eu não sou boa. Você é muito boa naquilo que você faz. Eu falei, gente, vocês acham isso porque vocês só me veem fazendo aquilo que eu sou muito boa. O que eu sou ruim, eu não vou me meter a fazer. Deixa para os outros fazerem. Claro, que eu sou mediana, que alguém faça. Então, eu não me meto nisso. Tipo, eu vou sair de casa com GPS, os meus filhos ficam me ajudando. Aí toda hora que eu falo, vai pra onde? A minha filha, mamãe, você só tem direita ou esquerda, não dá pra ir pra frente. Mas eu não sou boa em GPS, entendeu? E eu não vou sofrer por isso, porque tem outras coisas que eu sou excelente. E aí eu acho que é isso. Então eu gosto muito de ser dona de casa, eu sou muito boa fazendo isso. E não quer dizer que eu vou ficar o tempo inteiro, tipo, eu limpando. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, mas eu também não tive. E até pra isso eu criei método. Então eu crio método pra tudo. Então eu acho que viver o momento no presente e ter, tipo, eu fiz essa escolha, eu tenho que estar feliz com ela, né? E se algum dia eu tiver alguma saudade, gente, eu tenho amigos, eu posso abrir uma live no Instagram e falar, hoje eu dei saudade, eu vim aqui falar com vocês. Eu gostaria que você olhasse para a câmera e mandasse uma mensagem para as mamães que eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Que estão assistindo para não se cobrar tanto. É uma mensagem sua que até vai servir para mim. Para a gente encerrar nosso programa de hoje com chave de ouro, viu, gente? Vamos lá, com certeza. Eu acho que a gente tem que estar confiante e em paz com a escolha que a gente faz. Então, se hoje eu escolhi estar fora de casa, eu tenho que ter clareza do motivo pelo qual eu estou fazendo isso. É uma oportunidade imperdível? É uma coisa que eu realmente quero fazer? Ou eu estou fazendo porque vão achar que eu não tenho valor se eu ficar em casa? E vice-versa. Então, quando eu estiver no trabalho, eu vou dar 100% de mim. Quando eu estiver em casa, eu vou dar 100% de mim. Se eu escolher estar só em casa, eu vou dar 100% de mim. Então, estar presente no momento que se está ali. Porque muitas vezes as mulheres ficam divididas, né? Eu tô aqui e tô lá. Então, tenha clareza e fique presente no momento que você está. A gente reforça aqui para vocês seguirem, então, Tabita Camacho no Instagram, @, vale muito a pena. Obrigado pela presença aqui com a gente, viu? E volte, viu? A gente amou. Obrigada. Obrigada.